Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a aula 22 do nosso curso de Espiritismo Básico. Nosso objetivo aqui, naturalmente, é levar o Espiritismo, o conhecimento do que é o Espiritismo, para o maior número de pessoas e ler o livro dos Espíritos do início até o final. Nessa série aqui, nós vamos ler desde a primeira questão até a última questão. Nós já estamos na aula 22, então nós já estamos bem avançados, mas falta muita coisa ainda. Então, seguimos em frente com esse aprendizado. A gente sempre lê o sinal verde, uma paginazinha do sinal verde antes, e a página do sinal verde ela serve como uma reforma íntima, a gente faz um aprendizado, faz uma compreensão aqui. Você sempre pode participar, deixe no comentário as suas observações, o seu entendimento, e eu prometo, na medida do possível, responder a todos. Deixa também seu like, faça a sua inscrição se não fez ainda. E eu sempre recomendo que você faça o estudo um a um na sequência, porque, naturalmente, Kardec montou numa estrutura de crescente aprendizado, ou seja, o aprendizado ele vai se fazendo ao longo desse estudo. Então, começam com perguntas mais básicas e aí vai aumentando a profundidade cada vez mais. Então, é muito importante que você faça todas as aulas aqui deste estudo. Bom, então hoje do Sinal Verde nós vamos ler uma página chamada Obstáculos. Vamos então para o Sinal Verde agora, na página Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance. Compreendendo que se em matéria de colheita de Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Bom, então esse texto ele é simples, ele é direto, como os textos do Sinal Verde, né? E ele está falando aqui sobre os problemas, obstáculos, né? Obstáculos acontecem no nosso dia a dia e a gente tem que estar preparado para eles. É isso que ele comenta aqui. Olha, precisamos estar sempre preparados e após um estar preparado para o seguinte, porque vai vir outro logo em seguida, né? A nossa vida ela é um pêndulo, ora está muito bem e ora está com um problema, ora está muito bem e ora está com um problema. O universo todo ele é cíclico, ele faz esse pêndulo, né? Se a gente observar bem, a gente tem as marés, a gente tem as estações do ano, a gente tem diversos ciclos que acontecem ao longo do dia, ou ao longo do ano, ou ao longo de um período qualquer. Então, existem ciclos. E é assim mesmo, a gente tem que saber que vai encontrar obstáculos, não tem que se desesperar, né? Porque a pessoa que sabe que vai encontrar algum probleminha à frente, né? Trata com calma, com serenidade e com fé. A fé
é a certeza de que você vai conseguir resolver. Então, ele fala aqui, olha, a gente sempre decepciona alguém, e alguém sempre nos decepciona, sempre nos desaponta, né? Mas a gente não tem que entrar em desespero ou nem se apegar demais. Se você sabe que você está no caminho certo, né? E se tem alguém que não quer vir naquele caminho contigo, segue tua jornada, segue teu caminho em frente. Não se apegue àquilo que Jesus falou, né? Tem mais de um texto de Jesus comentando. Olha, não se apegue, nem a parentes. Né? Se o parente ele quer continuar daquela forma, naqueles problemas, né? Com aquele tipo de vida, né? Apegado à matéria, apegado a problemas que a gente sabe que não levam a um crescimento espiritual. Né? Você deve tentar naturalmente melhorá-lo, tentar, né? Mas quem está caído, aquela outra frasezinha que eu costumo dizer, quem está caído, você não deve levantar, né? A não ser realmente que queira levantar, porque nem sempre quem está caído quer levantar. Então não adianta ficar puxando, puxando, puxando e querer levantar a pessoa à força. Então é mais ou menos isso que eu entendo aqui quando ele diz aqui, olha, sempre desapontamos alguém, mas seguimos em frente, né? E alguém sempre nos desaponta também. O importante é você ter a certeza de que está no caminho, está na senda, né? Está na senda de Deus, está na senda de Jesus, fazendo o correto. Se você tem essa certeza, siga em frente o teu caminho de cabeça erguida e cada um tem o seu tempo. Já aprendemos isso, já lemos sobre isso várias vezes. Cada um tem o seu tempo. Né? O irmãozinho que não quer vir junto, ele vai ter a vez dele quando ele tiver maduro, quando ele tiver feito essa compreensão, ele vem também seguir essa senda. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, né, o mesmo local, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, né? A ira, o ódio é sempre uma coisa que traz cargas negativas e favorece o mal, né? Favorece a entrada de espíritos que querem o mal, que querem atrapalhar a tua vida, que querem trazer problemas. Então, o que a gente tem que fazer? Manter sempre a calma, a serenidade, a tranquilidade, a paz e oração, 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 né? Quantas vezes mais durante o dia puderdes fazer oração, façam. Que a oração nos une a Deus e nos permite, então, a elevação e a manutenção da nossa vibração positiva. Por falar em positivo, é lógico, não poderia passar sem falar também sobre o pensamento positivo, que é fundamental para você manter sempre o teu equilíbrio, a tua vibração e poder suportar os problemas, os obstáculos. Ora, o que é melhor para você enfrentar um obstáculo do que pensamento positivo? Quando você vê um problema, você pensa logo, vou resolver tranquilamente. Certeza em Deus que eu vou resolver isso fácil. Vai correr tudo bem, sempre corre. Sempre se dá um jeito. Não tem que entrar em desespero, porque o desespero baixa a nossa energia, baixa a nossa vibração e aí os problemas surgem mais e mais, cada vez mais. Né? Então é isso. Pensamento positivo auxilia muito também a resolver os obstáculos. E é isso. Deus nos dá essas provas. Deus nos dá essas provas. Deus pode tudo. A espiritualidade, com oração, com fé, os problemas todos se resolvem, os obstáculos se resolvem. Outro ponto importantíssimo aqui que ele cita, é sobre o aprendizado. Todo obstáculo deve ser visto como um aprendizado, algo que a gente tem que tirar sempre algo de bom dele. E o que mais que a gente tira de bom de um obstáculo, né? O aprendizado de como resolvê-lo, do problema, de como surgiu aquele obstáculo, para evitar que ele aconteça novamente. Então, esses aprendizados aí são o nosso grande benefício. Né?
Agora, tem um aprendizado espiritual, que é o aprendizado da calma, da paciência. Puxa, dessa vez eu consegui manter a calma. Nossa, que fantástico! Eu tive essa certeza de que Deus ia ajudar e realmente deu tudo certinho. Muito bom, pensamento positivo, fé em Deus, oração e tudo resolvido, né? Nem sempre as coisas se resolvem por si só, né? A maioria das vezes a gente tem que trabalhar, suar, e é isso que Deus espera, mais até do que a gente ficar esperando que caia do céu, tá? Então, esse é um ponto importante também. Deus, às vezes, nos coloca o obstáculo para que aprendamos a lidar com aquilo. Lidar tanto do ponto de vista intelectual, mental, com calma, com tranquilidade, com serenidade, do ponto de vista intelectual para resolver o problema, e do ponto de vista também de manter a calma, de não ter ódio, de não ter raiva, né? De não se descontrolar. E é isso, a pior coisa que pode ter com um obstáculo: reclamação. Né? Já falamos mais de uma vez, vale a pena repetir, reclamar é clamar de novo, é pedir de novo o problema, né? Deus olha lá de cima, a espiritualidade olha, nós estamos sempre sendo monitorados, acompanhados, né? A espiritualidade olha e diz, infelizmente ele vai ter que passar por esse obstáculo de novo na vida dele. E aí daqui a pouquinho aparece de novo o mesmo obstáculo na sua vida e você não sabe por quê. Nossa, esse obstáculo ele me persegue. E justamente é porque você não está sabendo passar por ele. De cabeça erguida, fé em Deus, oração e a certeza de que vai conseguir resolver, como sempre consegue. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer remetidas do mal. Né? Mas aí eu coloco um parênteses aqui. Há de sofrer se você não tiver com uma boa vibração. Porque se você está com uma boa vibração, você está sempre protegido pela espiritualidade. Né? Se você está fazendo o correto, mas se você não está ligado com Deus, com oração, com fé, com uma boa vibração, te envolvendo, né? Os espíritos bondosos não conseguem se achegar a você. Mesmo que você esteja trabalhando certinho. Puxa, eu estou trabalhando certinho aqui e sempre tem um problema aqui para resolver. Não. Mas se você tem um pensamento positivo e fé em Deus, aí você forma o teu campo vibratório. Né? E aí você está protegido, você consegue, então, inclusive receber o apoio dos espíritos bondosos que vêm sempre nos ajudar, sempre. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que se a matéria de colheita de Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar tempo a Deus. Então, é basicamente exatamente aqui o que eu falei, né? É plantar o bem, trabalhando em nome do bem, em nome de Deus sempre. E tudo corre bem. Tudo vai correr certinho sempre. Vão ter obstáculos? Ah, vão. Mas você vai passar fácil por eles. Fácil. E vai fazer esse aprendizado, essa compreensão de que eu passo por todos os obstáculos. Muito bem, então a leitura de hoje, Obstáculos, é essa. Vamos agora para o livro dos Espíritos de hoje. O livro dos Espíritos, nós vamos começar então, estamos no capítulo 4, da parte 2, falando sobre a pluralidade das existências. Sobre a pluralidade das existências. Já falamos sobre reencarnação na última aula, e hoje vamos falar sobre justiça da reencarnação. É uma questão só, mas é um texto meio longo. Depois a gente vai entrar em reencarnação dos diferentes mundos, que vai de 172 até 188. São muitas perguntas, a gente não vai até o final, tá? Mas vamos até o máximo aqui que a gente conseguir. Bom, vamos lá então. Justiça da reencarnação, 171. Pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação?
Resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhoraram ser. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, o que ele está dizendo aqui é que Deus, né, para os espíritos, né, é um Deus bondoso, é um Deus caridoso, é um Deus de suprema inteligência. É a inteligência universal, criador de todas as coisas. Ora, um ser de extrema bondade, inteligente ao supremo, ao máximo, né? Jamais permitiria que seus filhos cometessem erros e não tivessem a oportunidade de novamente exercitar para conseguir superar e fazer o aprendizado. Né? Imagina se fosse assim. Errou. Errou, acabou. Para você, você está fora. Você vai para o inferno. Imagina se fosse assim. Né? Então, Deus, na sua infinita bondade, como um pai que cuida dos filhos, das crianças, né? Imagina se o seu filho subiu na bicicleta, levou um tombo. No primeiro tombo que o garotinho deu, o pai fala: perdeu a sua chance, pode sair, vai para casa e nunca mais vai voltar de andar de bicicleta. Né? Não é assim. Vamos tentar de novo. Você vai passar de novo pelo teste da bicicleta. Vai exercitar até conseguir. E chega uma hora que o garoto fica fera na bicicleta. Não é? E adora andar de bicicleta. E é assim, a gente está num constante aprendizado. Aí tem algumas explicações aqui. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências, novas encarnações, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, é exatamente o que nós falamos agora. Olha, às vezes, uma existência só, né? Uma encarnação só, não é suficiente. Às vezes, não é em vez nenhuma. Né? É necessário diversas encarnações para que o espírito consiga fazer na totalidade todos os aprendizados. Né? Existem diversos tipos de aprendizados. Né? Não é só assim o ser bom. Não, é o ser bom, é o ser positivo, é o ser fraternal, é o ser compreensivo, é o ser de inteligência, é o ser sábio, que sabe utilizar o conhecimento adquirido. E por aí vai. Né? Então, não é um pontinho só, um aprendizado só. Né? Mesmo que esse único aprendizado se fizesse rapidamente, né, não bastaria ele. E que na maioria das vezes a gente sabe que não é rápido. Né? Você, por exemplo, não aprende caridade rapidamente. Né? Você, naturalmente, você vai ter que fazer muita caridade para compreender que esse é o caminho, que esse é realmente o desejo de Deus. E isso, às vezes, leva várias reencarnações até o ser perceber, até isso ir entrando dentro do consciente. Né? Então, como a gente já falou também, o que a gente leva quando a gente desencarna é o nosso consciente. Nós somos consciência. Nós somos uma consciência cósmica, um espírito. Né? E o espírito é essa consciência que, ao desencarnar, ele leva essa consciência com o aprendizado que ele fez. Na próxima encarnação, ele vai trazer essa consciência, esses aprendizados que, por muitas vezes, vão estar lá no fundinho
do subconsciente, guardadinhos, né? Dentro do subconsciente, e que vêm à tona com a maturidade. E aí, com a maturidade, ele consegue, então, desabrochar todos aqueles sentimentos juntos, e aí começa, então, novos aprendizados mais profundos e mais em outras, às vezes em outras jornadas também, né? Ó, já aprendi esse, agora eu vou aprender esse aqui, né? Ah, eu já fiz exatas, agora eu vou fazer humanas, mais ou menos assim. Muito bem, a doutrina da encarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, entenda-se os sucessivas aí, não é assim, morreu, nasceu, morreu, nasceu. Não, não é. É uma encarnação, depois uma outra encarnação, mas existe um tempo entre uma e outra, tá? Continuando. Então, esta doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam, né? E é isso, né, pessoal? Então, o aprendizado tem que ser feito passando pelas provas, né? Passando pelas necessidades, dores, muitas vezes, né? Dores da vida, da encarnação, da matéria, são talvez o maior dos aprendizados, tá bom? E às vezes a gente tem que passar para que compreenda, muitas vezes, a necessidade dos outros, a necessidade de fazer caridade, de fraternidade, de amor ao próximo, né? Então é isso. Muito bem, essa foi a questão 171. Vamos agora à questão 172. A questão 172, ela já está dentro de encarnação nos diferentes mundos. Então, segundo o Espiritismo, existem vários mundos onde é possível ter seres encarnados, né? Estamos falando de pluralidade, mais do que pluralidade das existências, mas estamos falando da pluralidade de vários mundos, né? Onde haveria vida. Pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Resposta: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Muito bem. Questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Resposta: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Então, o que acontece? Os mundos, né, quando ele fala mundos aqui, globos aqui, imaginamos os planetas, né? São os planetas no universo todo. Estamos com um texto aqui do século XIX, precisamos compreender sempre isso, né? 1955, 56, 57 foi o lançamento do livro. Então, precisamos entender que eles estão falando de planetas, né? E que nós vivemos na Terra, várias encarnações. Se por um acaso o espírito se eleva num nível e, olha, ele não está mais na vibração desse planeta. Esse planeta aqui está numa vibração muito ruim e o espírito se tornou um espírito num nível de vibracional que não cabe mais descer para esse planeta.
E aí o que os espíritos na espiritualidade propõem a ele é justamente levá-lo para encarnações em um planeta mais elevado, né? Um planeta mais sutil, por vezes, né? Ou seja, mais etéreo, né? Mas não tanto matéria, com não tanta selvageria e nem tanta maldade, né? Como nós temos aqui. Lembrando que nós vivemos num mundo chamado, que os espíritas chamam de um mundo de provas e expiações. É um planeta que ele está nesse nível, é um nível chamado provas e expiações. Nós vamos ter aqui no canal também um vídeo falando sobre isso, sobre a elevação dos mundos, né? E aí a gente vai detalhar um pouquinho mais. Mas, por enquanto, podemos saber isso aí. Estamos num nível chamado provas e expiações. E estamos indo, ainda bem, estamos indo para um nível maior um pouquinho, daqui a uns 100 anos. Alguns dizem que daqui a uns 50 anos, que sejam, né, aproximadamente, estaremos mudando para um planeta de regeneração. O planeta de regeneração ele tem uma característica que o bem predomina. Ainda existe o mal, ainda existe no planeta de regeneração, mas o bem ele acontece e ele prevalece sobre o mal, né? No planeta como está hoje, o mal prevalece. A maioria dos pensamentos são pensamentos de mal, de maldade, de problemas, e isso atrai o quê? Atrai doença, atrai coisa ruim, atrai o tempo inteiro espíritos ruins, pensamentos ruins, né? Por isso é que a gente, para se elevar e melhorar o nosso nível vibracional, uma das formas mais indicadas é o controle do que você está pensando. Positividade constante. E afastar os pensamentos ruins sempre. Tá? Falamos mais de uma vez sobre isso, mas é sempre bom repetir, né? Porque esse é um dos pontos aí fundamentais para o espírita trabalhar. Muito bem, pessoal. Então, continuando aqui, a 173, né? A cada nova existência corporal, a alma passa de um globo, de um mundo para o outro, ou pode existir várias vezes no mesmo globo, e a resposta é essa. Ele pode existir várias vezes enquanto ele não se elevar. Enquanto ele não se elevar, ele fica encarnando ali, né? Se ele elevar, mas ele levou bem pouquinho, e o planeta também elevou um pouquinho o campo vibracional do planeta, né? Quando a gente fala campo vibracional do planeta, o que a gente se refere? A vibração da maioria dos seres daquele planeta. É isso que a gente se refere. Não significa que tem um espírito dentro do planeta, não é isso. É que a maioria dos seres ali estão com uma vibração. Aquele espírito que está lá, ele subiu, ele mudou o nível e saiu daquele nível lá. Mas, porém, como vai ocorrer agora aqui, o planeta todo ele vai subir o nível dele, né? Bom, e aí tem várias outras questões aí que eu não vou aprofundar agora para a gente poder dar sequência aqui. Isso cabe um vídeo à parte falando sobre isso. Em breve teremos aqui também no canal. Muito bem, pessoal. Aí Kardec fez uma pergunta A. Pergunta A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Né? E a resposta foi certamente. Pergunta B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Né? Resposta, sem dúvida. É possível que já tenhas vivido em alguns lugares e na Terra. Muito bem. Lembrando que nós não retrogradamos, tá? A gente não volta atrás nunca. Uma vez subido o nível, o espírito ele não volta atrás. Mas, em alguns casos, o planeta se eleva a vibração do planeta. E aí se torna possível, de repente, um espírito retornar, né? Retornar. Ou ele retorna para ajudar, para, de repente, uma missão, né? Então, ele retorna para, de repente, trazer uma missão, trazer uma boa nova, ser uma pessoa que vai, de repente, orientar, como foi Gandhi, como foram vários outros aí que trouxeram mensagens maravilhosas aí para o nosso planeta.
174. Questão 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Resposta: não. Mas se não progredires, podereis ir para outro mundo, que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que a Terra. Né? Então, já que ele está tocando nesse assunto, é exatamente o que a gente está falando. Vai haver uma elevação do nível do nosso planeta, do ponto de vista energético, do ponto de vista vibracional, né? E nós vamos passar para um planeta de regeneração. E os espíritos maus que estão por aí, a gente sabe, né? Encarnados, inclusive, tem muito serzinho encarnado aí, tentando a última chance para melhorar, né? O que acontece com eles? Os que não se elevarem, que não se adaptarem ao mundo regenerado, serão recolhidos e encaminhados para um outro planeta, como ele diz aqui, um planeta atrasado, um planeta na Idade da Pedra, um planeta muito atrasado, né? Ah, mas então eles vão estar retrogradando, vão estar voltando atrás, coitados. Eles não vão estar. O que acontece é que eles vão para lá com a consciência do que tem hoje, né? Ah, mas ele vai se lembrar como funciona uma chave de fenda. Não, não. Essa parte é uma parte da consciência da matéria em si, né? O que você vai levar e que lá eles descobrem como o conhecimento, né? É o pouco que ele guardou de bondade, ética, moral, né? A sabedoria do universo. Isso ele leva para lá. Mas quando encarna, esquece muitas das coisas que já viveu, inclusive das outras encarnações. A gente já falou um pouquinho sobre isso nas últimas aulas também. Bom, então é isso, pessoal. Então, o que eles falam aqui é que sim, você pode ir para um planeta pior, inclusive, se você não se elevar para acompanhar o planeta que está aqui hoje, né? E o planeta está melhorando, aos pouquinhos, mas está melhorando, tá? Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Resposta: nenhuma vantagem particular, a menos que sejam em missão. Foi exatamente o que eu comentei, né? Pode ser que um espírito vá para um local mais elevado e aí ele volta para a Terra. E volta para quê? Para, de repente, para uma missão. Caso em que, no caso da missão, ele progride. Aí, como em qualquer outro planeta, né? Então, sempre há aprendizado, progressão, né? Sempre, né? Mesmo que você esteja num planeta que está com uma vibração muito baixa, né? Você vai continuar fazendo a tua progressão. Questão A, dentro da questão 175. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Resposta: não, não. Estacionaria-se. Ou seja, ficaria estacionado. E o que se quer é caminhar para Deus. Tá? Com essa resposta, ele deixa claro aqui de que a nossa elevação é feita na matéria, né? Você, no mundo espiritual, você não consegue obter os conhecimentos e aprendizados que você tem na matéria. Você não consegue passar pelas dores da matéria. E, infelizmente, as dores da matéria são o que mostram a gente qual é o caminho correto de elevação. Questão 176. Depois de haverem encarnados noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Resposta: sim, do mesmo modo que vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Qualquer, e aí comentário, né, meu, qualquer mundo você vai acabar aprendendo, você vai fazer o seu aprendizado, né? Tomara que seja num mundo melhor, um mundo em regeneração,
aonde você olhe para um lado e olhe para o outro, você veja bondade. E não veja maldade em todos os lugares, como a gente vê hoje no planeta Terra, né? Mas estamos melhorando. Já tivemos bem piores do que estamos agora. Bom, muito bem. Então essa foi a 176. Agora vamos à questão A da 176. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Resposta: muitos, e em graus diversos de adiantamento. Então, olha só que resposta interessante. Os espíritos não foram criados juntos. Deus não criou todos eles juntos no mesmo momento, no mesmo instante. Não, não. Como eles já responderam em outras respostas anteriores, Deus está constantemente trabalhando e constantemente criando, né? E criando, inclusive, os seres que estão numa constante etapa de evolução. E nós temos em evolução não só o ser humano, os animaizinhos estão em evolução. E é um caminho, a gente aprende isso com Emmanuel em diversos livros, o Consolador é um deles. A gente aprende que todos os seres têm um princípio vital, que os animais têm inteligência e que estão em evolução e que nós temos que respeitá-los, porque em breve serão um companheiro encarnado, serão um ser humano encarnado. Então, respeitar os animais porque estão em evolução. Compreender isso, compreender que existem seres selvagens, seres humanos encarnados, que estão iniciando a sua carreira como seres humanos. E isso explica muita coisa, porque às vezes a gente vê barbaridades, às vezes, acontecerem no nosso mundo. Né? Por quê? Porque tem seres ainda muito selvagens, iniciando nesse momento a sua jornada de evolução como seres humanos, como espíritos até. Né? Bom, realmente isso explica muita coisa, porque tem seres tão avançados e seres tão primitivos ainda no nosso planeta. Mas, com a mudança para um planeta em regeneração, os seres mais atrasados vão ser recolhidos e levados para outro planeta. Tá? Esse é o padrão que se adota no universo todo. Todo. Quando um planeta ele vai subir de nível, né, é necessário elevação. A maioria dos espíritos já estão compreendendo a espiritualidade e se elevando, né? Retira-se os espíritos que não estão conseguindo ou que estão começando, estão muito selvagens. Né? E como é que você retira? Vibração de cada um. Olha a vibração daquele ali. Esse vai para o planetinha lá que está na pré-história. Vamos retirar ele. Esse outro. Também não. Está vibrando mal, só fala coisa ruim. Está ligado demais à matéria. Vai para o planetinha de pré-história. E é assim. É assim que funciona. E aí o planeta, apenas com espíritos mais evoluídos, vai então seguir. Continuam tendo espíritos aqui ainda em estágio inicial, continuam, mas poucos, e espíritos que mesmo estando iniciando, mostram-se direcionados ao bem. Tá? Por isso é que a gente vê muito mais o bem do que o mal num planeta em regeneração. Muito bem, então essa foi a questão A do 176. Não, a questão A é agora. Ó. Assim, homens que estão na Terra pela primeira vez, ou seja, há homens que estão na Terra pela primeira vez, e aí a resposta foi muitos em graus diversos de adiantamento. Né? Agora vamos à questão B, a perguntinha B dentro da 176. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Né? Kardec queria colocar uma lupa e tentar identificar. Olha, aquele lá, né? Aquele lá é a primeira vez. Está começando. Né? E a resposta? Nenhuma utilidade teria isso. Né? Imagina se você conseguisse colocar um óculos, né?
e ver qual irmão é novo, qual irmão já é um irmão já mais avançado, né? Que utilidade isso teria? Você trataria diferente os irmãos? Então, não serve para nada isso aí, né? Nós sabemos que nós temos que dedicar amor, caridade a todos os irmãos, não importa o nível espiritual de cada um, até para que todos tenham a oportunidade de aprender, de evoluir também, né? E servimos, nós que já estamos na senda, que estamos no caminho, né? E eu tenho certeza que se você está nesse vídeo aqui até agora comigo, você está também. Então temos que servir de exemplo e mostrar o caminho para todos, todos, sem parar para pensar, ele está atrasado, ele está adiantado. Não, 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 de jeito nenhum, hein? Caridade, amor, fé em Deus e compreensão, que estamos todos em evolução. Tá bom? Meus queridos, vamos encerrar por aqui então, porque esse trecho encarnação dos diferentes mundos é longo, né? E aí a gente continua na próxima aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.